Na semana passada, tivemos a notícia que Trump mais uma vez estava ameaçando a China, e isso fez com que o mercado tivesse uma correção muito acentuada. Dentro do S&P 500, foi uma queda que veio totalizar um pouco mais de 3%. Então, no mercado tradicional, acabamos tendo uma correção, porém, no mercado de criptomoedas foi muito forte. Dentro da especulação, tivemos mais de 20 bilhões de dólares de liquidez. Isso daqui foi bem mais forte do que o DPEG que nós tivemos da Luna e também da crise do Covid. Então, o que nós tivemos no dia 10 de outubro foi uma queda no total market cap, ou seja, englobando o Bitcoin e as altcoins, foi uma queda que veio ultrapassar 800 bilhões de dinheiro que acabaram sumindo do mercado. Depois tivemos uma recuperação que veio captar mais uma vez metade do mercado e progressivamente o market cap está subindo. Porém, isso daqui é o exemplo perfeito para retratar que o smart money não está aqui para te ajudar, e principalmente as corretoras. Primeiramente, o smart money ele acaba utilizando qualquer tipo de notícia para encaixar dentro da sua agenda. E que agenda seria essa? Captação de liquidez. Se vocês pararem para reparar comigo, até a semana passada estávamos com um grande sentimento de ganância. Estávamos com a nota 71 de 100. E quando eu vejo que o mercado inteiro está eufórico, o mercado inteiro está ganancioso, com as alavancagens nas alturas, como a gente vem vendo dentro do sentimento de mercado, eu vejo no X, eu vejo em vários lugares, grandes diretores de banco e ciclano e fulano falando que o Bitcoin vai para 150, 200, 500k ou até 1 milhão de dólares. Eu falo, ué, o mercado todo está confiante, o mercado todo está eufórico e mesmo assim o smart money vai jogar os preços para cima? Alguns poucos dias atrás, tivemos o problema do shutdown. E o que o mercado fez? Apesar de ser uma notícia muito negativa, os preços começaram a subir. Dessa vez, nós tivemos uma notícia que é relativamente negativa, porém o Smart Money aproveitou essa oportunidade e fez com que altcoins tivesse uma correção de 80 a 90%. Até as altcoins que são bem fundamentadas, por exemplo, a Aave, Pendle e muitas outras. Então, enquanto para uns foram ótimas oportunidades, infelizmente para muitas pessoas acabou sendo uma grande perda. Pessoas acabaram perdendo todos os seus investimentos, todas as suas economias. E eu sei que isso daí é péssimo, eu sei que isso aí te desmotiva, mas se você passou por isso e você está me assistindo nesse exato momento, é porque você ainda quer recuperar esse dinheiro e que você ainda está otimista no mercado de investimento. Mas vale lembrar um ponto muito importante: para quem entra no mercado de cripto pelas razões erradas, ou seja, pela ganância, vão acabar perdendo muito dinheiro ainda. Vejo muitas pessoas que tiveram a oportunidade de utilizar a alavancagem do jeito certo, que seria para gerenciar o seu risco, mas essas pessoas acabaram utilizando a alavancagem para somente aumentar os seus ganhos. Então, a partir do momento onde que você vê as corretoras e o institucional manipulando o mercado, fazendo com que a gente tenha uma queda de mais de 80%, todo mundo que se alavancou em 2x acabou sendo liquidado. Porque quando você está alavancado em 2x, quer dizer que você pega 100% e divide por 2, dá 50%. Então você aguentaria uma volatilidade de 50%. E é por isso que eu falo, se você estiver alavancado nas altcoins que não seja o Ethereum, vocês necessariamente precisam de liquidez o suficiente para fazer com que vocês não tenham ponto de liquidação. Se vocês não fizerem isso, mais uma vez vocês estarão perdendo dinheiro no futuro. Porque essa manipulação do institucional acabou acontecendo não uma, nem duas, nem três vezes. Vai acontecer ainda muitas vezes dentro dos próximos ciclos de mercado, inclusive nesse. Mas, dito todas essas coisas bem ruins, tem um ponto que eu gostaria também que vocês relembrassem. Para todos vocês que hoje estão utilizando corretoras, vocês perceberam a vulnerabilidade que vocês ficam e a dependência que vocês ficam quando a gente tem movimentações mais agressivas. As corretoras centralizadas começam a travar, você não consegue comprar, você não consegue vender, você não consegue aumentar sua margem. Ou seja, isso tira o propósito todo de você estar investindo dentro do mercado de criptomoedas. As corretoras descentralizadas são as melhores.
Eu não estou sendo pago para fazer nenhum tipo de propaganda, mas eu utilizo a Hyperliquid. Então, para você que também quer uma boa corretora e quer um referral, código de afiliado, só que clicar aqui embaixo que vocês estarão tendo acesso. Enfim, eu não ganho nada com isso, mas vocês poderão ganhar melhores taxas na hora de estarem especulando dentro do mercado. É uma corretora que eu uso e eu vou continuar a utilizar ela no futuro. Principalmente sabendo que, com a grande manipulação que as próprias corretoras fazem com seus utilizadores, prefiro muito mais utilizar uma descentralizada que uma centralizada. Afinal, vimos que a Binance acabou falando que eles irão entregar 283 milhões para seus utilizadores que tiveram um problema nesse péssimo dia que foi o dia 10 de outubro. Mas 283 milhões para uma corretora que lucrou bilhões e bilhões de dólares com a perda de seus usuários, isso daí chega a ser cômico. E essa é a razão pela qual eu não utilizo esse tipo de corretora. Para você que está me assistindo, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Graças às notícias macroeconômicas e os dados on-chain, nós sabemos que o ciclo não acabou. Tudo nos indica que teremos uma continuação nesse ciclo ainda e é uma possibilidade também para que tenhamos uma extensão para esse ciclo, ou seja, não acabará ainda em 2025 e vai se estender ainda para 2026. Porém, não temos uma bola de cristal para saber ao certo se é isso que vai acontecer ou não, então teremos que acompanhar pouco a pouco todas as notícias e principalmente os números que o Fed vai divulgar para a gente para sabermos se isso realmente vai acontecer ou não. Afinal, até o final desse ano está previsto para que nós tenhamos ainda 2 cortes na taxa de juros. E com cortes na taxa de juros, isso facilita muito para que a gente tenha muito dinheiro entrando dentro da economia, no qual utilizamos o M2 Global para ver isso daí, e depois ver como é que o Global Net Liquidity também estará se movimentando, ou seja, desse dinheiro que está na economia, quanto desse dinheiro vai acabar respingando dentro do mercado de investimento. Então, sabendo de todos esses pontos e em que os preços ainda vão se recuperar, vamos nos concentrar agora dentro do Price Action. Olhando em um tempo gráfico maior, o fundo do Bitcoin estava localizado em 98 mil dólares. Tivemos uma primeira pernada de alta que veio formar nosso primeiro topo. Aqui em 124, 125 mil tivemos o segundo topo. E nesses últimos dias de outubro nós tivemos o topo triplo. Isso daqui é um padrão que poderíamos estar talvez em um final de ciclo, mas o que é que acaba me reconfortando bastante? Quando o mercado está muito alavancado e que nós temos uma movimentação tão agressiva da parte do smart money, principalmente nas altcoins, é o que nós chamamos de reset. E por que esse tipo de reset acaba acontecendo? Para que as pessoas estejam desalavancadas, para que mais uma vez o smart money consiga manipular o mercado e desse jeito ficará muito mais fácil para os preços continuarem subindo. Porque eu nunca vi nos meus anos de mercado e no ciclo de mercado a gente conseguir ver uma alta to the moon enquanto o mercado estava eufórico e ganancioso. Porém, eu já vi acontecendo mais de uma vez onde que quando estamos com medo ou um medo extremo, é o momento ideal para que o smart money queira jogar os preços para cima. Então, do mesmo jeito que nós temos esse topo triplo, progressivamente nós temos o market cap que está voltando a subir com tudo, as altcoins estão se recuperando quase tudo praticamente de suas quedas e vejam só essa movimentação. Falei que o fundo estava em 98 mil dólares e vejam só onde que essa queda veio encostar. Veio capturar toda a grande liquidez que já estávamos falando há muitas semanas sobre e chegamos perto da zona de 100 mil dólares, porém acabou não encostando. Mas acabou pegando perfeitamente aqui um order block que estava esperando. Para você que está me assistindo e que não sabe o que é um order block, quando nós temos movimentações fortes de alta, sabemos que quando temos um candle com tanto volume como esse daqui ou como esse daqui, isso daqui serão regiões que o próprio institucional irá querer defender depois. Então, quando nós temos uma captura de liquidez desses pontos, isso reforça muito para que nós tenhamos uma probabilidade mais alta dos preços se recuperarem. Hoje nós tivemos uma bela movimentação no Nasdaq do SP500 que fez com que nos deixasse mais positivo mais uma vez. Porém, isso não quer dizer que os preços vão se recuperar com 100% de certeza.
Afinal, tivemos uma bela queda e hoje tivemos um negociamento dos preços dentro de uma pequena região. Então, os próprios especuladores da bolsa tradicional ainda não querem se manifestar. Então, atualmente, nós temos o shutdown do governo americano, no qual não temos as informações do calendário econômico para sabermos ao certo o que poderia acontecer ou não, e isso causa uma grande incerteza, coisa que é muito negativa para os mercados. Tivemos uma bela caça à liquidez, mas ainda não tivemos nenhum tipo de recuperação que pudesse nos mostrar para onde que o Bitcoin vai caminhar. Atualmente, pegando a retração de Fibonacci da última movimentação de alta, ainda não tivemos nenhum tipo de consolidação acima do 0,5, que seria a metade dessa grande movimentação do Bitcoin. O que isso quer dizer? Ainda poderíamos ter uma bandeira de baixa. Então, não é porque tivemos uma recuperação do mercado que atualmente os preços vão conseguir se consolidar acima dessa região da 0,5 de Fibo e que os preços vão subir com tudo. Em posições de hold, eu ainda estou completamente exposto, mas em posição de trade, eu realizei 100% das minhas posições e vou esperar a próxima movimentação para eu querer me posicionar mais uma vez. Olhando o sentimento de mercado, dá para ver que as pessoas estão querendo mais uma vez querer se especular dentro do mercado, sem que nós tenhamos nenhum tipo de confirmação de tendência. Isso daí é a pior coisa que você poderia estar fazendo nesse exato momento. Porque aqui nós temos o nosso topo, aqui nós temos o nosso fundo. Estamos praticamente na metade dessa movimentação. Então, em questão de risco-retorno, de você querer comprar ou abrir posição de long, ou shortar e abrir uma posição de venda, com muita facilidade o preço poderia subir ou o preço poderia cair. Então, o risco-retorno está muito baixo. O que isso quer dizer? Que esse momento é a pior hora de você querer se posicionar no mercado. Porque se você quiser querer comprar, tá caro. Se você quiser vender, o preço ainda pode cair muito mais baixo para vir capturar liquidez. Ou seja, não é o momento de você se expor. É o momento de acompanhar as minhas análises, claro, e estudar bastante para ver qual será a maior probabilidade para a próxima movimentação. Já sei que tem algumas pessoas que vão ouvir isso daí falando: ah, mas pô, esses youtubers não sabem o que vai acontecer. Se você estiver consumindo conteúdo de criadores de conteúdo, de analistas ou pessoas que são especialistas de macroeconomia, procurando por uma resposta para saber o que é que você tem que fazer nesse exato momento, você está mais uma vez assistindo o vídeo pelas razões erradas. Então, não somente você se alavancou desnecessariamente, sem respeito ao gerenciamento de risco, você está querendo mais uma vez que uma pessoa lhe passe a resposta. Se você continuar dependendo de outras pessoas para te falarem o que você tem que fazer, sinto lhe informar, mas você ainda vai perder muito dinheiro e o mercado de investimento não é para você. Quando nós estudamos, tudo que nós podemos fazer é ter um viés com uma maior probabilidade do que poderia acontecer ou não, mas uma resposta ao certo do que vai acontecer, só quem tem uma bola de cristal. Infelizmente, eu não tenho ela. E para você que quer aprender ainda muita coisa para conseguir ter uma assertividade muito mais alta dentro do mercado, recomendo fortemente que você decida querer se tornar um membro do canal. Dentro lá do meu grupo, acabamos discutindo várias coisas muito pertinentes que poderiam afetar o mercado. Eu acabo trazendo as notícias mais importantes de primeira mão e acabo ocasionalmente também falando sobre o que é que eu estou fazendo, se eu estou comprando, se eu estou vendendo. Porém, não é uma sala de sinais e eu não vou pegar você pela mãozinha para falar exatamente o que você tem que fazer. Porém, ocasionalmente, como acabou acontecendo no dia 10, eu acabei passando uma bela operação para o pessoal para acabar surfando na movimentação de alta. Qual foi o raciocínio por trás disso daqui que eu acabei passando? Quando nós estamos falando sobre tokens muito bem fundamentados, a gente tem que entender que no médio prazo ou longo prazo, uma correção de 80% a 90% não é a realidade daquele token. Então, se a gente teve uma queda com essa amplitude, isso acaba sendo uma ótima oportunidade de compra. E foi por isso que eu realizei essa compra e foi por isso que eu acabei repassando isso para as pessoas.
E felizmente, até quem acabou perdendo dinheiro nessa queda, que estava lá no grupo, eles acabaram me agradecendo, porque com esse tipo de operação eles acabaram recuperando o seu prejuízo. Ao longo dessa semana eu estarei trazendo todos os dados mais importantes para vocês e principalmente os dados macroeconômicos e os dados on-chain que reforçam a tese que esse ano ainda tem muita coisa para trazer para a gente, beleza? Então é isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Para você que gostou dessa análise e quer aprender um pouco mais, recomendo fortemente que você decida se tornar membro aqui do canal. Para você que gostou da análise, já deixa o like e comentário. E para você que não me segue, só botar para me seguir para não perder os próximos vídeos. Tamo junto demais e a gente se vê amanhã.